Soares, Filipe, Frederico, os dois Fredericos também, Gabriela Molina, Gabriela Mesquita, Gabriele, Guilherme, Gustavo, Heitor, Guilherme, por Miranda, Isabela Paranhos, Isabela Lourenço, Isabela Rodrigues, Jader, Jesus, Jéssica, João Pedro, Júlia, Paulo, Lara, Laura, Lavinha, Leonardo, Leonel, Lívia, Bonai, Lívia Zaruni, Luana Solato, a outra Luana Nunes, Lucas Tiago, Lucas Ferraz, Lucas Guilherme, Henrique, Marcela, Marcela Souza, Maria Clara, Maria Laura, Milena, Fábio, Pablo, Paola, Paulo, Pedro Reis, Pedro Saber, Rafaela Andrade, Rafaela, Não? Na prova não? Rafael Entendi. Rebeca, Alisson, Rodrigo, Não Sabrina, entendi. Você faz às vezes Tainá, Tatiane, Thalita, Tiago Vinícius, Thomas, expectativa que Thiago as pessoas Andrade, tiram só de Vitor, Sueli, Sueli, mas é que nossa, demais, mano. Eu sei que só agora que eu peguei isso. Wellington não tá? Talvez fizer a prova. Pessoal, só eu falo. Se tiver alguma dúvida e tempo no final, se tiver a hora que tem aqui, a gente discute. Senão, a gente não vai discutir hoje. Ok? Tá, vamos lá. Isso é o parênquima de uma glândula salivária sublingual. A gente está vendo aí adenômeros acinares, túmulo acinares, que é o caso aí. Se a gente for pensar em natureza química, são mistos, e tem aqui um ducto intercalar. Fora isso, estroma intersticial. Né? Tudo bem? Aí vamos lá. Que constituintes do salivão são aqui visualizados? O salivão é a unidade morfofuncional de uma glândula salivar. Ele é constituído pelo adenômero, pelo acinar, pelo ducto intercalar, pelo ducto striado, pelo ducto excretor, ou extraorbicular. Isso é o salivão, os 4 componentes, tudo parênquima. Né? Aqui eu só encontro 2, os adenômeros subacinares e o ducto intercalar, é o A. Destes, quais podem ser encontrados no parênquima de outras glândulas? Então, eu estou falando do salivão e dos constituintes do salivão. Isso só pode ser glândula salivar, obviamente. Né? Associa o constituinte com a glândula. Então, o adenômero túmulo acinar misto, onde eu posso encontrar? A sublingual, né? E ainda, tem mais uma, submandibular. E o ducto intercalar? As 3. Simples assim, sinceramente. O 2. Isso é rim,
região cortical, eu estou vendo corpúsculo renal. Basicamente, vamos ver se todos citaram aí, porque eu cito de tudo, né? A cápsula, espaço subcapsular, glomérulo, túbulos proximais, estroma intersticial, túbulo distal, a parte contorcida do proximal do distal, e nós temos aí uma mácula densa, né? Juntamente com o estroma intersticial, como eu já falei. Tá, isso é o ato. O órgão é rim, a região do órgão é a região cortical. O segmento que antecede a luz identificada é a parte contorcida do distal e tem a mácula. A parte inferior, a parte que antecede isso é a parte retilínea, né? Então essa parte retilínea pode ser encontrada em que ou em quais locais, porque tem que saber se a pessoa sabe se é um ou se é mais de um. E aí, onde pode ser encontrada? Na pirâmide renal e no raio medular. Essa é a resposta. O 3. Testículo, né? Túbulo seminífero, mas eu não estou perguntando isso, estou perguntando das células em destaque. As células em destaque é o espermatócito único. E aí, como e quando surgiu? De tudo. O espermatócito único só surge após a puberdade, sob ação do FSH e do LH, porque eu tenho que ter testosterona aí presente, senão não tem espermatogênese. Tanto que a Sertoli segura a testosterona aí, porque ela produz, eu estou falando que não precisa nada disso, tá? Ela produz aí o ABP que segura a testosterona, então os dois têm que estar presentes ali, né? E ela surge por um produto de mitose da espermatogônia. Não precisava falar que é espermatogônia dele, tá? Essa é a onde se localiza os espermatócitos únicos? Compartimento vaginal. 4. Isso é dente. Em A, pré-dentina. Em B, dentina. Dentina é praticamente igual ao tecido ósseo. Quais são os constituintes de um tecido ósseo, basicamente? Que é isso, constituinte básico aí. Colágeno 1 e cristais de hidroxiapatita. Esse é o constituinte básico. O que tem a pré-dentina e a dentina de diferença em relação a esses constituintes? A pré-dentina não é mineralizada e a dentina é. Ou é pouco mineralizada, então é um componente mineral que é diferente entre os dois. E o B, além desses constituintes básicos, os que estão encontrados nessas camadas. Os citoplasmas, os prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblastos dentro dos tubos dentinários. Ok, encontrado aí. Tá? Isso aí é um segmento do intestino delgado e tudo bem? E eu estou perguntando da região que antecede a essa. Então eu estou falando do jejum. Então vamos lá. Considere a membrana mucosa do segmento do órgão do intestino delgado, segmento jejum, que antecede a esse que é o hilo. Em que se diferencia o jejum dessa membrana mucosa aqui presente? Então o que o jejum tem? Vamos pensar no epitélio. O epitélio é diferente da... Primeiro, tem vilosidade? Tem. E esse epitélio é diferente, tanto epitélio de revestimento quanto glandular, entre jejum e híbrido? É diferente. Tem mais célula caliciforme aqui, o outro tem menos. Já começa daí. A lâmina própria. E aí? Igual. Os dois têm glândulas, não tem nada de diferente. Mas a lâmina própria do jejum não tem tecido linfóide. E não tem célula M. Né? A célula M desse aqui vai existir por conta do tecido linfóide. Né? O que mais? Vamos pensar, e a muscular da mucosa, que tem o segmento inferior aí no jejum, ela não é fragmentada. Essa é a A. E a B? Considere a submucosa do segmento do órgão que antecede a esse. Jejum. O que ele tem em comum o jejum com a submucosa desse que está aí? Basicamente o mesmo tecido, o conjuntivo propriamente dito, não tem nada de diferente. Se alguém colocou a presença de plexo submucoso, os dois também têm. Ok? Essa era a condição. Tá. Isso aí é o endométrio de um útero na fase secretória. Né? Na verdade, não é só o endométrio. Eu tenho um pedacinho de endométrio aqui embaixo. E tenho aí um tracejado que mais ou menos separa o endométrio, a zona basal basilar, da zona funcional. Ao que se refere essa imagem, não é tudo. Então é útero, fase secretora, eu estou vendo o endométrio, eu estou vendo as suas duas zonas, estou vendo o endométrio. Né? Cadê? Qual ou quais camadas aqui visualizadas não respondem ou não respondem às alterações hormonais? Quem não responde é a zona basal e o endométrio. Não coloquei endométrio, só coloquei endométrio, só a zona basal. Depois eu vou olhar essas respostas. Tá? Ela não responde.
Essas células que estão aí circundadas são classicamente exclusivas de uma região, de um órgão. Isso aí é célula parietal, ou cíntica. Elas só se encontram na região do corpo fundo do estômago e é sobre elas que a gente está falando. Então, só o fato de eu ter mostrado ela, eu consigo saber que órgão tem e região que é. Né? O órgão é estômago, a região do órgão é corpo fundo, elas moram ali na glândula gástrica, né, dessa região. E além disso, o que a gente tem aí? Eu posso falar em estômago intersticial, né? Lâmina própria e essas glândulas aí gástricas, da região do corpo fundo. Né? Além delas, tem outros tipos celulares que não precisava citar aí. Isso era A. B. O que acontece se o tipo celular de destaque for destruído ou ficar funcional? A célula parietal desempenha duas grandes funções: produzir o ácido clorídrico, ou se não tem o ácido clorídrico, aumenta o pH. E uma das coisas aí que tem o problema é que a pepsina, por exemplo, só atua em pH ácido, então não tem digestão, não tem quebra de proteína, não precisava colocar tudo isso. Mas mudança de pH tinha no corpo, né? E a segunda coisa, essa célula também produz um fator intrínseco antianêmico. Então o que acontece se a pessoa não tem essa célula? Ela pode ter problema de anemia, uma anemia ali presente, anemia que acontece aí é a perniciosa, porque não tem acúmulo de vitamina D, absorção de vitamina B12. Né? Não precisava pôr anemia perniciosa, mas a anemia tinha que colocar. Okay? Essa vai ser a 8. Isso é fígado, veia centrocular, partindo dela, cordões hepatócitos, e o que está circundado aí, que era a pergunta, células de hito, célula pericinusoidal, célula estelada, célula estelar, já tem vários nomes, né? Estou falando tudo dela. Que órgão e qual a região do órgão, seja bem específico, é encontrado esse tipo celular? O órgão é fígado e a região bem específica é o espaço de Disse, né? Ela mora aí. Além desse tipo celular, o que mais pode ser encontrado nessa região do espaço de Disse? De tudo. Vamos pensar em célula. Kupfer está aí, Pitt está aí, além dela. O que mais? Endotelial. Endotelial não. Lâmina basal. Espera aí, continuar, quando a célula. Aí a gente vai pensar que é o sinusoide e a face sinusoidal do hematócito. O espaço de Disse é essa região da face sinusoidal, ele que olha para o sinusoide. Então, o que eu tenho aqui no meio? O sinusoide não está voando, é um capilar. Eu tenho um conjuntivo propriamente dito, rico em colágeno 3. Começa aí, colágeno 3. Tem a lâmina basal, que vocês falaram, que tem os microvírus dos hepatócitos, pode ter fluido intersticial, basicamente é isso. Só pensar em conjuntivo propriamente dito, que é o que é encontrado, né? Tirando os microvírus ou as projeções dos hepatócitos. Eu vou ver quantas pessoas colocaram, se ninguém colocou, sai fora aí do gabarito. A próxima, isso é próstata, o asterisco está marcado na parte prostática da uretra. Nós temos aí as glândulas mucosas, as glândulas submucosas e o estroma fibromuscular. Tudo bem? Essa é a A. E a B? O que passa lá no músculo identificado? Então, o que vai passar? Vamos pensar. O produto que vem lá dos ductos ejaculatórios. Eles utilizaram aí os ductos ejaculatórios. Que são os espermatozoides mais o líquido testicular vindo do deferente, mais o produto da glândula seminal vindo da glândula seminal. Deságua aí. Tudo bem? E mais, o produto de secreção de todas essas glândulas aí, que é o líquido prostático. E que mais? Urina. Mais essa. 10. Isso é coletor, que está aí em evidência. E aí vem a pergunta: órgão e região, ou regiões do órgão, onde o coletor, ele destaque, pode ser encontrado. O coletor ele pode ser encontrado nos rins, em que região? Na pirâmide renal e no raio medular. Essa é a A. E a B? A combinação desse segmento de destaque, ou seja, a combinação do coletor com outro, só tem uma outra opção aí, forma que estrutura morfofuncional que a gente conhece? Túbulo vivífero. O outro destaque aí, o outro que está aí, é o néfron, né? Então o néfron mais o coletor é o túbulo vivífero. E a resposta é túbulo vivífero. As células em destaque, elas são as células de Manet, onde tem uma região dos asteriscos. Então, na verdade, eu estou vendo aí o fundo de duas glândulas intestinais, o órgão é intestino delgado, e a região, o segmento desse órgão,
as 3 regiões do intestino delgado têm glândulas cuja base tem células de canino. Tudo bem? Elas moram numa lâmina própria, e a gente está vendo aí a lâmina própria, e basicamente é isso. Né? Vamos ver a pergunta. Ao que se refere a imagem? Eu vou falar. Eu estou vendo a lâmina própria de um intestino delgado, onde eu tenho 2 glândulas intestinais e em destaque aí o fundo das glândulas com as células de canino. A camada da parede é a lâmina própria, ou a mucosa, qualquer coisa nesse sentido. Né? Cite os tipos celulares que podem ser encontrados juntamente com as células em destaque. Basicamente, aí na base a gente tem a célula, tronco e a ápice. Não que não existam outras, mas basicamente que acompanha essas duas são elas. Né? As primeiras são elas. Bom, isso aí é a região da cervix uterina. Né? Aí vem a pergunta ao que se refere a imagem, isso aí do cervix inclui tudo. O órgão é útero, região do órgão, cervix ou endocervix, né? Basicamente. O que você está vendo aí? O epitélio de revestimento, a lâmina própria com as glândulas cervicais. E a B, considerando a região ou o segmento que antecede a essa região ou a esse segmento, em que essa se diferencia? Do que eu estou falando? Eu estou falando do corpo uterino. O que essa tem de diferente do corpo uterino? O epitélio não sofre mudança no sentido de perder epitélio por causa da mudança cíclica que tem de hormônios, então ele não perde epitélio. O que vai mudar são as glândulas que estão sob o controle desses hormônios, que elas vão secretar um grupo, né, que tem a ver aí com a lubrificação da vagina, com a impede o espermatozoide, hora de entrar, hora eles permite a passagem, coisas nesse sentido. Enquanto as outras glândulas uterinas, elas estão associadas com por exemplo, com a alimentação de um futuro bebê, não tem nada a ver com um produto de secreção dessas. Né? Então, é basicamente essas diferenças. Vamos ver quantas vocês colocaram. Né? A próxima. Isso aí é intestino delgado, órgão. A região é duodeno. O que está marcado aí são as glândulas intestinais, ou as criptas de Hieber. A gente está vendo ainda a parede do intestino muscular e o resto a gente não consegue enxergar. Mas o que está sendo perguntado são as estruturas em destaque. Eu estou falando das glândulas intestinais. Né? Em que outro órgão, eu não estou falando região, em que outro órgão essas estruturas em destaque se fazem presentes? Intestino grosso. Como se caracterizam neste outro órgão? Como que eu reconheço uma glândula intestinal do intestino grosso? Predomínio de célula caliciforme. Várias formadas, né? Isso aqui é a parede muscular, coloquei até aqui embaixo, esôfago. Né? Isso aí é tecido muscular estriado esquelético. Claro que todo tecido muscular está associado ao conjuntivo, propriamente dito, e a gente tem aí um plexo mentérico. Né? E aí eu pergunto, que tecidos básicos estão presentes nesse local? Na muscular externa do esôfago. Quais são os tecidos básicos? Tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Não era para classificar, quem classificou está errado. E o B, considerando a resposta acima, essa parede pode pertencer a qual segmento deste órgão? Pode ser 2 segmentos, mas pode ser um deles, só que eu estou pedindo a qual? Ou o terço inicial ou o terço médio. Um ou um outro. Porque isso aqui pode ter uma mistura junto dele e músculos. Isso aí é a parede da vesícula biliar. Então a gente está vendo toda a constituição, a mucosa com essa projeção aí, a muscular e a angiolexiforme, e aí ulcerosa adventícia. Estava muito pequenininho para a gente ver qual é a face que ela está aí ou se encontra. Mas essa, quem estiver mais próximo, tem célula mesotelial. E a célula mesotelial indica que a vesícula biliar está voltada para a cavidade, quando tem aí o mesotélio. Não precisava colocar porque estava muito pequeno, mas a adventícia ulcerosa tinha que pôr. Né? Essa era a área. Que camadas e que constituintes dessas camadas da parede desse órgão estão diretamente associados à sua funcionalidade? Vamos pensar, a vesícula biliar acumula temporariamente e concentra a bile. Para ela acumular temporariamente e concentrar, o que ela tem que ter aí? Primeiro, no epitélio. Passagem de água, tem que concentrar isso, então vai passar sódio, a água vai junto, bombas aí presentes no epitélio. Né? E mais, essas projeções de epitélio mais lâmina própria. Isso retrata muito bem a funcionalidade. Quanto mais projeção ela tem, significa que ela está vazia e ela vai esticar no momento em que ela
A e a B. Eu estou falando de uma maneira geral, mas tinha que ter alguma coisa nesse sentido aí na resposta. Na lâmina própria tem que ter material elástico. E a outra camada, e a camada muscular, tem arranjo plexiforme, músculo. Todos esses contribuem para a funcionalidade dela. Né? Isso é um folículo variano unilaminar, multilaminar. Ele está presente no ovário púbero maduro, na região cortical. Tudo bem? Então, o órgão é ovário maduro, a região do órgão é a região cortical. E o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo o bócio comum, a zona pelúcida, as células foliculares e o estromo intersticial. Só isso. Se alguém foi além, existe uma região de lâmina basal, após as células foliculares. Só que ninguém deve ter colocado isso. Né? Tá, então isso é a A. A B. A combinação necessária para a produção de hormônios vai ser presente? Não. Justifique. Eu não tenho ainda célula nervosa e eu não tenho ainda teca interna. Isso só aparece em folículo secundário. Né? Então não tem aí a produção de hormônio. Okay? Bom, isso aqui é a parede de bexiga. A seta está mostrando um epitélio de transição. Ah, não consegui ver. Lá na superfície apical, os núcleos são redondos e o epitélio estratificado. Poderia pensar num ducto de glândula com esse tipo de epitélio? Até poderia, mas não com esse tipo de parede que vem em seguida. Né? O epitélio se apoia numa lâmina própria, em seguida a gente tem musculatura lisa e arranjo plexiforme. Ela é toda desorganizada. É diferente do epitélio. Né? Para que isso? Para permitir a expansão e ele guardar temporariamente a urina. Né? Tá, então eu estou vendo o epitélio, mais a lâmina própria, mais a parede de uma bexiga urinária. Né? E a B, que camadas e que constituintes dessas camadas da parede são diretamente associadas à funcionalidade desse órgão? Então vamos lá. O epitélio, ele está associado com a funcionalidade dela? Sim. Ele é de transição, ele guarda a membrana. Né? Lâmina própria, o que ela tem que ter? Material elástico. E a musculatura, como que ela tem que ser essa camada muscular? De acordo com esse forma. A adventícia ou a serosa, que predominantemente é serosa, isso não entra na funcionalidade dele. Tá, nós temos dois órgãos aí. O de cima é ducto deferente e o de baixo é glândula seminal. Os dois são muito parecidos. A glândula é o deferente achatado, todo enovelado, né? E secretor, coisa que o deferente não é. Então eu estou perguntando, morfologicamente, o que o deferente e a glândula seminal como um todo, o A é o deferente, a glândula seminal é o B. O que eles têm em comum? Na verdade, o que a gente está vendo aí da glândula seminal é só a membrana mucosa, mas eu falei, eu poderia mostrar só ela e a gente sabe que ela é a glândula seminal, por quê? Porque tem o pigmento hipocrômico. Então, como um todo, o que eles têm em comum? Vamos lá, o epitélio é igual? O epitélio deles é igual? Não. Ele é secretor, então ele vai lá para o B. Ainda, esse epitélio, junto com a lâmina própria, formam projeções que são ramificadas e anastomosadas. Várias luzes, não é o caso, vai para B isso também. Então é incomum. Né? A lâmina própria, os dois é comum? Não tem nada de diferente. Vamos para baixo. Parede muscular. Não é incomum, vai para baixo. O deferente tem 3 camadas e a glândula seminal tem 2. Então não é igual. E depois a gente teria aí uma adventícia. Os dois têm adventícia? Tem. Então o A é adventícia e tem em comum os dois para ela. Então o primeiro o que é? É a lâmina própria, que é igual, e a adventícia. E o B, tudo que a gente falou anteriormente, que difere. Várias luzes, epitélio secretor, muscular externa, né, que a gente tinha falado que vai diferir entre elas. Só uma coisa, tá? Não precisava por tudo isso. Uma coisa só. E de tudo. Isso aí é a superfície da mucosa dorsal da língua. Eu estou vendo 2 papilas linguais aí. A fungiforme e a filiforme. Como é que eu sei que é ela? Porque elas ficam na mesma altura. Não fica nenhuma enfiada. Porque a circunvalada e a foliada, ou foliácea, elas são circundadas por um valo, elas são mais internas, né? Então isso aí é a superfície dorsal da mucosa de uma língua, onde eu vejo uma papila fungiforme
papilas filiformes. Nessa mesma superfície, que superfície dorsal, mas em outras regiões, que outras regiões da língua, o que pode ser observado? As outras duas papilas, as circunvaladas e as foliadas ou foliáceas. Isso é corte transversal do intestino grosso. Eu estou vendo aí toda a parede dele. A mucosa, o epitélio, lâmina própria, glândulas dessa lâmina própria muscular da mucosa, a submucosa altamente vascularizada, sem nenhuma coisa que não seja conjuntivo, plexo submucoso, que a gente não dá para pensar bem, obviamente. A muscular externa, duas camadas, licoidal de passo curto e passo longo, e lá depois uma serosa, que está aí marcada nessa setinha azul. E marcada nessa setinha em preto só está a muscular externa. Aí vem a pergunta, que modificações morfológicas podem aparecer nas regiões em destaque? Na muscular externa, que modificação morfológica pode apresentar? Tênia. E lá na serosa, que pode apresentar? Apêndice diploico, que a gente viu na aula. Só. Tubuterina, região da ampola, que foi a que vocês viram. Só que eu não estou perguntando dessa região, estou perguntando da que vem antes e da que vem depois. Né? Então vamos lá. A variação morfológica regional que antecede a essa, qual é a variação morfológica? Na região do infundíbulo. Muitas fímbrias. Isso é a variação. E pouco músculo liso. Essa região está associada com qual função? Muitas fímbrias e pouco músculo liso. Captura do posto 2. Essa é a funcionalidade. E a B, a variação morfológica regional que sucede a essa. Poucas projeções para a luz, mas muito músculo liso. O que estaria fazendo nessa próxima região? Transporte. Basicamente é isso. Aqui, além de transporte, que ela também faz, que tem pouco músculo liso, é aí que tem a fertilização. Né? A gente já viu. Tá, o que a gente está vendo aí? Um lóbulo renal, né? Um raio medular, onde está essa setinha amarelo, e o córtex que o reveste. Está marcado aí o córtex por essas letras em X. Né? Então, na verdade, o que é isso? Isso é rim. Eu estou vendo aí um lóbulo renal, né? Dá para a gente ver aí os constituintes aí do raio medular, de uma maneira geral, são tudo túbulo, né? Por isso. Tem todas as estruturas tubulares, menos o segmento ilogado da alça do néfron, né? E o parênquima cortical que o reveste aí tem o corpúsculo renal, tem as pessoas com corpúsculo sinal, enfim, né? Mas basicamente eu queria lóbulo renal, raio medular e o parênquima cortical que o reveste. Tudo bem? E que vasos sanguíneos podem ser encontrados na região do parênquima cortical? Se de todos. Então vamos lá. Artérias interlobulares, depois arteríola aferente, depois glomérulo, depois arteríola eferente, depois capilares periculares e tem as veias interlobulares. Tudo isso. A gente viu essa sequência. Pênis, corte transversal de pênis, e o que está em destaque aí é a tunicalbugínia. Acho que eu falei 300 vezes na aula. E isso aparece em outros locais. E isso aparece em outros locais. Né? E era o que eu queria ver exatamente. Que locais? E como que eles se comportam, se apresentam nesses outros locais. Então vamos começar. Ovário. Como que a tunicalbugínia se apresenta lá no ovário? Formando uma cápsula junto com o epitélio germinativo. Isso é claro. Ou poderia começar pelo testículo, enfim. Né? Testículo, basicamente testículo e epidídima, basicamente é o testículo. Né? Como que elas aparecem ali? Formando uma cápsula associada à lâmina visceral da túnica vaginal e à túnica muscular. Quem colocou o epidídimo, essa albuginha é só albuginha. Não tem a lâmina visceral e não tem a túnica vasculosa no epidídimo. Tá? Por isso que eu falei basicamente testículo, né? Pro epidídimo, ela continua como só albuginha, não tem as outras duas estruturas da cápsula. Essa era a 23, né? E a última, isso é parênquima mesócrino de pâncreas. Eu estou vendo 2 lóbulos com seus ácidos pancreáticos. Ah, como é que eu sei? Célula centroacinar. Dá para ver aí. Né? Isso aqui é um septo ultrabécula. O que eu vejo nesse septo ultrabécula? Um ducto extralobular ou interlobular, cujo asterisco marca a luz desse ducto. E a gente vê aí vaso. Vamos ver quantos fizeram vasos. Eu preciso tudo.
Se ninguém pôs, também não vou considerar esse caso. Ok? Tá, então essa era A. B. Considere o segmento em destaque. Então, ducto extra-interlocular. Do pâncreas, partes O. O que antecede ele? O ducto intercalar. Onde ele se encontra? Duas respostas: intestinoma intersticial ou intralocular. Não tem outro, né? Tudo bem? As perguntas são essas. Eu tenho aí, quem quiser discutir alguma coisa, 10 minutos, eu vou sair em seguida.